Oi, galerinha! Tô chegando aqui hoje, dia de live, segundona, e hoje nosso tema vai ser um tema bem profissional, tá? Então, quem chega aí, quem vai chegando, deixa eu ajustar aqui, vai mandando um oizinho e vai vendo aí se já tá tudo em ordem. E aí, pessoal, vem chegando, dando um likezinho aí e dando um oi para eu saber quem que já está. Hoje nós vamos falar sobre o novo cenário do atendimento ao cliente, por que a gente tem que mudar o nosso jeito de atender, qual é esse novo direcionamento. Vou dar algumas dicas aqui de comportamentos que estão em alta aí, para a gente poder alavancar as nossas vendas, fidelizar os nossos clientes. Ai, Jorge, brigadíssima aí pelo oi. Dá para ouvir bem? Vão me dando um feedback aí para saber se vocês estão me acompanhando bem aqui no áudio. Aos pouquinhos eu estou me familiarizando com essas ferramentas aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre esse novo cenário e o impacto dele no atendimento ao cliente. A gente vem passando por um processo de mudanças bem grande e, claro, isso vem impactando não só o mercado de trabalho, mas também a nossa saúde mental. Brigadíssima, Jorge, pelo feedback aí. Obrigada, viu? Que eu já estou vendo que está funcionando. Legal. E a gente percebe que se a gente não conseguir nos adaptarmos bem a esse novo cenário, certamente a gente vai perder clientes, certamente a gente vai ficar para trás. Então eu trouxe aqui uma partezinha, uma parte interessante para a gente poder entender o cenário que a gente está, e uma parte do meu curso online, que é o curso Encantamento do Cliente. Esse termo Encantamento do Cliente é um termo bem moderno, porque hoje a gente sabe que para fidelizar a gente não fideliza só com preço, a gente não fideliza só fazendo propaganda, a gente fideliza através de um relacionamento com esse cliente. Então, são habilidades humanas e diferentes que a gente precisa desenvolver agora, que a nossa equipe de vendas precisa desenvolver, principalmente quem é do varejo, quem tem lojinha, quem tem comércio, quem trabalha com farmácia, quem trabalha aí tete a tete com o seu cliente, quem é empreendedor, precisa desenvolver essas habilidades diferentes, são habilidades mais humanas, habilidades de comunicação, de iniciativa, de proatividade e do empreendedorismo. São características de gente que pensa diferente, que tem um modelo mental diferente. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho quais são esses comportamentos, por que a gente tem que se comportar de uma forma diferente, tá? Então, para a gente poder entender por que a gente se comporta de um jeito diferente, a gente tem que entender o cenário. Não existe motivação sem uma compreensão do porquê você faz alguma coisa. Nenhum ser humano inteligente consegue se comportar de um jeito que ele não vê sentido naquilo, tá? Então, vamos entender como é que funciona esse cenário hoje e quais são os comportamentos. Bom, nós tivemos desde 1700 e pouquinho a primeira revolução que teve um impacto em todas as áreas, em todas as hierarquias de uma sociedade. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de todos os âmbitos. Teve um impacto no âmbito familiar, na forma de vida das pessoas, no relacionamento com o chefe, né? Então, nós tivemos o avanço tecnológico através das máquinas. Então, veio aquela primeira onda da Revolução Industrial, onde o ser humano ele vende a sua mão de obra, o seu tempo, para fazer partes de um trabalho. Até então, a coisa era meio artesanal. O ser humano, ele construía uma cadeira do começo ao fim, desde a concepção da ideia dele, construía, então ele fazia parte de todo o processo até a venda. Então, ele conseguia ter um contato melhor com o seu trabalho, e com isso ele tinha também uma qualidade de vida mental, inclusive qualidade de saúde mental, melhor do que nos dias de hoje, né? Então, essa primeira onda, essa primeira mudança já teve um impacto grande na forma como a gente lida com o trabalho. Nesse momento, a gente imagina só, você tinha uma esteira
em que você repetia trabalho, né? Então, no Japão, a gente vê bastante ainda, né? Então, tem muitos brasileiros que vivem lá e a gente faz um trabalho muito repetitivo, era um trabalho muito operacional. Você não precisava do seu cérebro para pensar em nada, você simplesmente tem que fazer aquela ação, né? E quando a máquina quebra, você não é obrigado a consertar a máquina. Tem um técnico especializado para ir lá e consertar a máquina enquanto você espera, certo? Esse modelo de trabalho, você ocupa um posto nesse modelo de trabalho, você ocupa um posto de trabalho e você era capacitado para poder exercer uma função. Então, existia esse termo chamado capacitação. Então, você era treinado para fazer exatamente aquela função. Agora, vamos pensar um pouquinho hoje e vamos fazer um comparativo. Dá para a gente trabalhar do mesmo jeito que era nesse período? Não. Você que é empresário aí, contrata um funcionário que, vamos supor que você tenha uma padaria. E aí você contrata a pessoa que vai ficar no balcão. De vez em quando vai precisar que ela entre lá atrás dos bastidores e faça algum outro tipo de trabalho que não seja atender diretamente o cliente, mas é necessário que às vezes ele saia um pouquinho da função dele, não é verdade? Não dá hoje para a gente contratar uma pessoa para ela fazer apenas uma única função, né? Então, isso começou a ficar muito forte com o advento da tecnologia, com o surgimento da tecnologia. Então, na década de 80, quem é da minha época aí, né, pegou os primeiros computadores caseiros. E eu sou da época do DOS, que você tinha aquela tela preta com aquela luzinha verde, que você digitava lá dir asterisco ponto asterisco. Vocês lembram disso? Bota aí, quem lembra. E aí você escrevia, né, naquele negócio ali. E agora, a tecnologia, ela nos ajudou muito a globalizar todo esse nosso conhecimento. Então, a gente começou com a internet a concorrer não mais com o nosso vizinho, não mais com o bairro do lado, mas a gente começou a concorrer com um cara que está lá do outro lado do mundo, os chineses, eles já vieram assim arrasando, entendeu? E aí, por conta dessa inundação de concorrentes que a gente teve, por conta dessa tecnologia que nos permitiu falar assim, do jeito que a gente está falando aqui agora, ao vivo, ter um conhecimento ao vivo do mundo inteiro, de tudo que está acontecendo no mundo, como que chama? Quase que presencialmente, né? Ao vivo mesmo, teve um impacto também no cenário de trabalho. Então, isso modificou as relações de trabalho, a relação de chefe e subordinado, mudou também a forma da gente ver a nossa carreira, mudou a forma como a gente vai trabalhar e servir esse nosso cliente. Então, houve aí, por conta dessas mudanças, a necessidade desse funcionário não ser mais exercer uma única função, e sim multifunções. A pessoa não dá mais para ela ser capacitada para fazer trabalhos operacionais, ela precisa ser competente. Então, a palavra competência, o conceito de competência, ele surge justamente nesse cenário, onde você tem que meio que se virar nos 30, porque as hierarquias das empresas elas diminuíram para poder agilizar mais os processos de decisão. Os clientes começaram a ficar muito mais exigentes, eles querem coisas personalizadas. Então, esse processo de personalização, que eles chamam de customização, começou a ficar muito forte. Então, hoje você vê, por exemplo, capinhas de celular de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, sapatos, bolsas, você vê tudo, né, para todos os gostos. Então, esse processo de você adaptar o teu produto e entregar da forma mais personalizada possível para o seu cliente, começou a ficar muito forte por conta dessa tecnologia que aumentou a concorrência, certo? Então, as empresas, para elas poderem
atender em tempo recorde, mudar o dispositivo de um carro, ajustar alguma ferramenta, alguma coisa para atender melhor o teu cliente, começou a ficar muito forte a partir de 1900, na década aí de 90, né? E aí você começa a perceber que isso começa a piorar mais ainda, quer dizer, melhora de um lado, por conta da tecnologia, e piora de outro. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar. E o ser humano, ele não tem a mesma velocidade da máquina. O nosso cérebro, ele não consegue fazer sinapses de uma forma muito rápida. É preciso haver hábitos. Então, para a gente poder se adaptar a uma nova situação, você precisa mudar comportamentos de tempo em tempo, de uma forma muito consciente. E, normalmente, a gente não vive assim. O ser humano é o contrário. Ele trabalha para ficar na zona de conforto. A gente gosta a gente gosta daquela coisa bem tranquila, a gente gosta da rotina, a gente gosta de fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito, e a gente pena muito para mudar comportamento. Então, quando alguém pede para a gente fazer alguma mudança, a gente faz... Ai, putz, eu vou ter que ir até lá. Quer dizer, a gente já se queixa porque a gente tem que sair da zona de conforto. Porque nós, seres humanos, somos, por natureza, preguiçosos. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Porque se a gente não entender isso, a gente também não se responsabiliza e também não se força para sair dessa zoninha de conforto, beleza? Então, até agora, a gente viu a primeira revolução, que é a Revolução Industrial, o impacto na nossa vida. Então, a gente já começou a perceber que o pessoal saiu do campo, veio tudo para a cidade, porque era lá onde tinha dinheiro e era lá onde tinha trabalho. Depois veio a tecnologia, os computadores e a internet, que fez com que a gente migrasse de capacitação e a gente evolui para o conceito de competência. O que é competência? Que o pessoal aí de RH sabe bem o que é. É você ter conhecimento sobre o seu trabalho, habilidades para você fazer o seu trabalho e uma atitude positiva para você poder resolver, inclusive, problemas. Então, competente não é você que diz que você é competente. Competente, quem vai te eleger, você é elegido, né? Uma pessoa competente, quem vai dizer é o cliente que recebe o seu trabalho. Não só o cliente externo, mas também o cliente interno, se você trabalha dentro de uma empresa e se o seu relatório vai para alguém que vai usar essas informações, ele que vai dizer se você é uma pessoa competente ou não, porque é ele que está avaliando o seu trabalho. E a pessoa competente de verdade é aquela que executa bem a função, não quando tudo vai bem, mas justamente quando tudo vai mal. Quando você não tem tempo suficiente para executar o seu trabalho, quando você tem situações totalmente adversas para você resolver aquela situação e, mesmo assim, quando tudo dá errado, você ainda consegue entregar um bom resultado. Isso sim é ser uma pessoa competente. Hoje mesmo eu acabei elogiando a aula de um personal hoje lá da academia, porque faltou um professor, e de última hora falaram assim, olha, você vai ter que dar aula agora. E ele, com a maior disposição, foi lá, não fez cara feia, eu estava lá bem olhando, né? Foi lá e pensou, ele foi pego de surpresa, ele não tinha elaborado aula, e ele se viu diante dos alunos e ele tinha que dar um jeito de montar uma aula naquela hora. E montou uma belíssima aula. Falou, olha, gente, eu fui pego de surpresa, mas já botou uma música, já mandou o pessoal fazer o aquecimento. Enquanto isso, eu vi que a cabecinha dele lá estava pensando em quais atividades que ele ia separar para a gente fazer e tal. E ao final, que deu tudo certo, né? Eu até fiz esse elogio. Falei assim, olha, eu posso te dizer que você é uma pessoa muito competente, porque a situação era muito adversa. Ele não tinha preparado aquela situação, ele foi pego de surpresa, ele não tinha pensado em nada e, mesmo assim, ele entregou um bom resultado. Então, mostrou que ele tem conhecimento na área, porque ele tinha condições de criar uma sequência de exercícios ali, ele tinha habilidade para fazer aquilo, então ele conseguiu
fazer a execução, e ao mesmo tempo ele teve uma atitude positiva que deu criatividade para ele. Então perceba que a competência, ela não é exercida só quando você tem uma boa configuração, mas é justamente quando tudo dá errado, quando, por exemplo, o cliente te pede uma coisa que você não tem na hora para atender, quando, sei lá, surgiu uma situação diferente ali que o teu funcionário ou que o teu atendente vai ser avaliado como competente ou não. É o resultado final. Inclusive quando as coisas dão problemas, viu? Então, quando você sabe acolher aquele cliente que está insatisfeito, inclusive, tá? Então, nem sempre as nossas vendas, elas vão ser positivas. Às vezes acontece de dar um problema no meio do caminho, pode acontecer, mas a forma como você vai acolher aquela situação, vai resolver aquela situação, isso vai dizer se você e sua equipe é competente ou não, beleza? Então, nós percebemos que nós tivemos que evoluir em termos de habilidades humanas. Então, a gente já não depende mais tanto da máquina, a gente depende mais de fatores humanos para a gente poder fidelizar esse cliente. Então, hoje, com essa concorrência que nós temos, a tecnologia abriu, inclusive, lojas virtuais. Então, a gente compete não só com as lojas físicas, mas a gente compete também com quem está online. Então, olha só a mudança de modelo mental que isso traz para nós e para os nossos funcionários, né? Quem não entender essa nova filosofia de trabalho, certamente vai sofrer muito, tanto para fidelizar os seus clientes, como para ter uma equipe realmente engajada e uma equipe que traz resultados. É uma questão de percepção mesmo, tá? Essa terceira onda aqui que eu estou falando, ela é chamada de revolução da informação, né? Então, tem até um cara que escreveu um livro, Sociedade em Rede, que é o Manuel Castells. Ele é um sociólogo português, né? E ele faz uma leitura dessa sociedade, ele já prevê que o desemprego ele vem para ficar, não vem só no Brasil, é no mundo inteiro, porque as máquinas estão tomando conta de todos os serviços que são operacionais. Então, quer dizer, o ser humano ele só vai se diferenciar através da sua capacidade de criar, da sua capacidade de inteligência, porque tudo aquilo que a gente faz e que uma máquina pode substituir facilmente, isso, a máquina vai vir mesmo. A gente já fala hoje com os call centers com a máquina, né? Então, você liga para qualquer coisa de telefonia, você vai ser atendido por uma máquina. Você só vai falar com uma pessoa quando o assunto for muito específico e a máquina não puder mais atender a tua especificidade. Mas já tem os robozinhos que já nos chats, né, você parece que está conversando com uma pessoa mesmo. Então, quer dizer, essa é uma profissão que tende a sumir com o tempo, né? Caixas de mercado, caixas de qualquer coisa vão desaparecer. Então, eu tenho uma parceira aí que me veste sempre, é a loja Confraria. Eu fui num evento, cara, que eu fiquei fascinada, porque é o seguinte: quando você vai nos stories do Instagram, tem lá, olha, vai ter o evento X, faça aqui o seu cadastro. Você arrasta a tela, já tem um cadastrinho muito rápido e já com a possibilidade de tirar foto. Olha onde vai a tecnologia hoje, hein? Tira foto sua, beleza, você chega lá no evento, você não precisa fazer nada, porque quando você entra, já tem câmeras que leem o seu rosto. Então, já sai a tua credencial. Então, ele já sabe que é você. E aí, como é uma coisa de moda, tem espelho para tudo quanto é lado, você fica na frente do espelho, ele fala, olá, América Mia, seja bem-vinda. Quer dizer, já escreve o teu nome, já reconhece que você está lá. Aí, o que falta você fazer? Você simplesmente vai lá e curte o evento. Você vai lá e pega as roupas que você quer e tal. E aí, na hora de ir embora, as consultoras, elas ficam mais para te dar uma orientação de roupa, consultora mesmo. Então, ela não está lá para vender só. Ela está lá
para te dar uma orientação. Então, olha só a mudança de modelo mental. A gente sai de vendedor, que vai dar informações sobre o produto, para um vendedor consultor, que ele vai, além de dar informação sobre o produto, ele vai customizar aquilo ali para você. Ele vai dizer assim, olha, esse modelo não ficou tão bacana. Eu acho que esse daqui, ele vai te vestir melhor, ele vai te deixar mais alta, mais magra, né? Então, ele vai ver qual é o objetivo do cliente. E ao final, cara, não tem caixa, não tinha caixa. Tinha o quê? Tinha lá um negócio que você colocava tudo, uma cesta, onde você colocava todo aquele coisa que você comprou, teu material, e aquilo já saía, já saiu o ticket para você pagar. Então, você já passa lá o cartão de crédito e pronto. Então, você já saiu com tudo aquilo. E se por acaso alguém passa sem pagar por acaso alguma peça, ele bate lá no negocinho do raio-x, né? E acusa que você teve alguma roupa que não foi passada. Então, olha só, o que eu estou mostrando com esse exemplo? Que hoje todos os processos operacionais, a máquina vai entrar no lugar. Então, ela vai substituir o homem, sim. Então, o nosso desemprego hoje, o nosso problema hoje, não é um problema da política, não é um problema econômico, é um problema justamente da tecnologia. Então, se a gente não entender que isso acontece não só no Brasil, acontece no mundo inteiro, quem achar que está esperando a crise passar para poder voltar para o mercado de trabalho, esquece, para com isso, sabe? A gente está numa onda agora de empreendedorismo e endoempreendedorismo. O que é isso? Endoempreendedorismo é a palavra que se usa para a pessoa que trabalha dentro de uma empresa, quem ainda é carteira assinada, porque isso também vai desaparecer. Então, nós temos já anos contados para acabar com esse sistema, né? Então, cada um agora vai ser por si, é um PJ, PJ é pessoa jurídica, todo mundo vai ter um CNPJ, a sua própria empresa. Hoje você já pode abrir uma empresa individual, né? Você não precisa ter um sócio para abrir uma empresa, né? Então, a sua relação com a empresa agora vai ser diferente. Então, a gente tem que começar já a pensar nesse modelinho diferente. A gente vai trabalhar por resultados, a gente vai trabalhar por projetos. Então, a gente fica meio que... a gente vai passeando, vamos dizer assim, pelas empresas de acordo com a nossa especialidade. Então, se você é um bom funcionário, você vai ser indicado. Se é um bom profissional, você vai ser indicado para outros, a sua agenda vai estar sempre cheia, porque você entrega um bom resultado. Então, é uma coisa lógica. Acabou aquela coisa hoje de você ficar segurando o funcionário que não é bom, que não ter macaquinho no galho, entendeu? De gente, ou politicagem, sabe? Essas coisas, que a pessoa é política, então por isso que ela fica na empresa. Hoje não dá, gente. Nem que a empresa queira. Não tem condição dela se manter desse jeito, né? A gente tem que enxugar custos e a gente tem que entregar um bom resultado. Então, é isso que está acontecendo hoje nesse novo cenário. Então, como eu falei do endoempreendedorismo, é a postura de dono da empresa dentro da empresa. Então, quem é carteira assinada aí, você, para permanecer carteira assinada, você tem que se comportar e pensar como dono da empresa. Então, você tem que ter uma visão de mercado um pouco mais aberta. Você não tem que conhecer só da sua empresa, você tem que conhecer do mercado. Então, se você atua na área de roupa, você tem que saber o que o povo lá fora está fazendo, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho com roupa, mas eu estou sempre alerta para esse mercado, para saber o que é o mercado dos meus clientes. Eu atendo muito pessoal de varejo, dando treinamento nessa área. Então, eu tenho que entender quais são as dores dos meus clientes, os problemas que eles enfrentam. Então, eu tenho que conhecer um pouquinho desse mercado. Afinal de contas, eu sou uma consultora. E o consultor, ele tem que estar atento às novidades do mercado. Então, você, que é carteira assinada aí, boa tarde aí, Júlio, obrigada por estar presente, querido.
Você que é carteira assinada aí, você quer permanecer no teu emprego, cara, tu vai ter que abrir teu horizonte, conhecer tua concorrência, conhecer os produtos que os teus concorrentes vendem e principalmente os seus, para você poder fazer um comparativo. Porque o cliente, quando ele vai na tua loja, ele vai na loja para ter uma consultoria, porque as informações básicas de qualquer produto ele já tem. Ele já tem na internet. A internet dá tudo para ele na mãozinha dele, já com sites que fazem a avaliação de preços, comparação de preços. Então, quando ele vai na tua loja física, ele vai porque ele ainda tem dúvida. Porque ele ainda quer tirar algumas dúvidas para finalizar a compra. E se você conseguir fazer isso de uma forma boa, competente, você vai fidelizar esse cliente. Ou seja, toda vez que esse cliente quiser fazer uma compra nessa área, ele sabe que na sua loja você dá um bom atendimento, então ele vai na tua loja. É isso que fideliza. Então, percebe que o processo hoje é diferente de antigamente. Antigamente, por uma questão de raridade, você não tinha tantas lojas ofertando produtos, você comprava o que tinha. E quando não tinha aquele produto que você queria, você comprava outro, né, de outra marca, porque não tinha aquela marca que você gostava. Hoje não. Hoje a gente escolhe, nós como consumidores, a gente escolhe o que a gente quer. Se eu entro na tua loja e a tua loja não oferta o que eu quero, eu saio da tua loja e vou comprar em outra. E se eu vou na tua loja e alguém me atende mal, mesmo que você tenha o produto que eu queira, eu simplesmente me recuso a deixar o meu dinheiro suado na tua loja que me atendeu mal e eu vou na do lado para gastar o meu dinheiro de forma digna. É ou não é? Não é assim que nós somos? Nós estamos mais exigentes por conta disso tudo. Agora, vamos entender um pouco melhor desse cenário, né? Como eu falei, a gente por não entender muito bem, por não fazer essa leitura de que o cenário está mudando, a gente continua se comportando de uma forma antiga, com modelo mental antigo. A gente abre a loja e a gente acha que o cliente tem que entrar lá na nossa loja, entende? A gente abre uma empresa e acha que o cliente tem que ligar para a gente porque a gente colocou lá no site o nosso telefone. Cara, não funciona desse jeito. Hoje, somos nós que temos que fazer o primeiro passo. Somos nós que temos que ir através das redes sociais, através de outros mecanismos. A gente tem que se fazer aparecer, porque tem muita informação. Hoje nós somos bombardeados por informações. Os nossos clientes não conseguem nos enxergar, sabe por quê? Porque tem trocentas informações batendo na cabeça deles ali, ó. Ele entra no Instagram, é muita informação, vai no Facebook, é muita informação. Gente, aí você abre qualquer site, fica pipocando aquelas propagandas, porque você fez uma pesquisa num site e eles já viram o teu interesse e fica pipocando aquilo na tua cara. Então, você imagina o teu cliente sendo pipocado o tempo todo, com a mente dele lotada dessas informações, ele não consegue te ver. Mesmo que ele queira, ele nem lembra que ele precisa de você. Então, esse processo de geração de necessidade e depois todo o processo da venda, um bom atendimento para fidelização, ele ficou mais longo. Antigamente, oi Elisa, minha querida, tá malhando? Obrigada, minha amiga. Vai malhando e vai aprendendo aí também junto, amiga. E vai mandando pergunta aí vocês que estão com alguma dúvida. Então, hoje, para você fidelizar o teu cliente, você tem que encantar o teu cliente. Encantar o cliente significa você surpreender esse cliente de alguma forma. É você oferecer para ele alguma coisa diferente, tá certo? Algo que ele não esperava. Então, tem coisas muito básicas que a gente pode fazer que é de graça, né, e que não custa nada. Por exemplo, ser educado, um bom sorriso, oferecer, se antecipar. Então, hoje, quais são os pontos importantes para uma boa retenção de cliente? É a estratégia. Como eu falei para vocês, nós seremos diferenciados pela nossa inteligência. Uma estratégia significa você ser capaz de jogar o teu pensamento lá para o futuro,
prever situações, prever perguntas, prever reações dos seus clientes e você se antecipa a eles. Então, a gente consegue prever comportamentos de consumidor. No teu negócio, você já sabe quais são os dias que tem mais movimento e dias que tem menos movimento, né? Então, você já sabe qual a expectativa que esse cliente tem quando ele entra na tua loja para comprar alguma coisa, né? Então, você já consegue minimizar problemas e você consegue já oferecer outras soluções. Por que o cliente ele tem que sair da tua loja com um material precisando de outros que você já pode agregar para ele, tá? Então, você já pode ir solucionando uma série de problemas, por exemplo, a tal da venda casada, tá? A venda casada é assim, vamos supor que você vende calça, né? E você vende acessórios. Os acessórios ele tem que estar do ladinho, por exemplo, o cinto, ele tem que estar do lado da calça, certo? O cara tá usando a calça, você já tem que oferecer o cinto. Tipo, olha, dá uma olhadinha como é que fica esse cinto aqui para você experimenta. E a experiência também é um outro fator novo que é importantíssimo para a venda. A venda, antigamente, a gente não dava tanto valor à questão da experiência. Mas hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa questão online, a questão da experiência ela começou a ficar muito valorizada. E a experiência de compra, ela tem muito a ver com o vendedor. Então, esse vendedor, que é um vendedor consultor, ele tem que ser muito bem treinado, muito bem preparado para que ele traga uma experiência positiva de compra dentro do teu estabelecimento para o seu cliente voltar. Então, vamos supor, se o cliente teve qualquer coisinha negativa durante o atendimento, pronto, já ficou manchado aquilo. O nosso cérebro, ele tem uma tendência muito grande a pegar tudo aquilo que é negativo e exacerbar. Isso é uma questão natural do ser humano, é uma questão de sobrevivência nossa, né? Quem não sabe disso acaba caindo nessa armadilha cerebral e fica só com as coisas negativas da vida e esquece das coisas positivas, tá? Então isso também tem a ver com a tal da ciência da felicidade, aprender a lidar com isso, mas o teu cliente muitas vezes não sabe. E aí ele vai pegar aquele ponto negativo que foi só uma coisinha, e ele vai colocar aquilo como se fosse uma coisa grande na cabeça dele, ele não vai indicar a tua loja para outras pessoas e não vai fidelizar. Você não fideliza aquele cliente, ele não vai voltar na sua empresa, a não ser que, e apenas nesse caso, só você venda aquele produto. Se só você tem aquele produto, ainda você tem uma vantagem competitiva aí nas mãos e que vai acabar fidelizando esse cliente, mas não porque ele quer. Ele, por muita má vontade, vai comprar com você, mas ele não vai gostar disso, não vai ser uma experiência positiva. Tá? E a partir do momento que ele tiver um concorrente que venda mais ou menos a mesma coisa, cara, ele vai dar graças a Deus que ele vai poder ir para outro lugar, tá certo? Então, o ideal é que a gente tenha esse relacionamento positivo com o nosso cliente. Então, perceba que hoje a relação humana ela é muito mais importante do que a relação mercantil. Então, a relação da troca antes, né, que era da venda, você dá o produto e você recebe o dinheiro, essa simples troca que antigamente já era o suficiente para você fazer uma troca comercial, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia a gente precisa doar um pouco mais de nós, desse fator humano, para que a gente possa fidelizar esse cliente a longo prazo. Antigamente, por conta de baixa concorrência, a gente tinha um giro muito maior de venda. Hoje não. Hoje a gente tem um giro complicadíssimo. Então, quem tem muito estoque, se não conseguir fazer um bom volume de venda, ele vai ficar com aquele estoque lá guardadinho e é péssimo, né? A gente não consegue ter essa rotação. E tudo isso vai depender, essa sobrevivência da empresa vai depender de quem a gente coloca lá na frente da nossa empresa. Então, gente, hoje, olha só, o que nós vimos nessa nossa live? A gente viu que o nosso cenário mudou, aquele processo que sai da agricultura, daquele artesão que constrói, faz todo o seu trabalhinho, tal, mudou com a era da indústria,
Na indústria, a gente começou a quebrar esse trabalho. Depois veio a onda da tecnologia, que aumentou muito a nossa concorrência, e isso fez com que a gente mudasse o nosso modelinho mental. Não dá mais para a gente ser simplesmente um operador de coisas. Por exemplo, o cliente vem na loja e você simplesmente entrega aquilo que ele pediu na mão dele. Não funciona mais desse jeito. É preciso gostar. Se você trabalha com venda, em primeiro lugar, você tem que gostar de gente. Você tem que aprender a olhar nos olhos. Você tem que saber fazer um sorriso sincero. Existe uma diferença de sorriso falso e sorriso sincero. O sorriso falso, ele mexe só aqui, ó, faz assim. E o sorriso sincero, ele faz assim. Ele mexe com mais músculos da cara. E o nosso cérebro, o nosso cliente, ele percebe inconscientemente se você está bem para atendê-lo, se você quer atendê-lo ou se você não quer atendê-lo. E nós estamos muito mimimizinhos, né? O nosso radar de rejeição está muito apurado. Então, o cliente que é mais carente, ele já vai perceber se você não está muito afim. Se você não deu um sorriso legal, cara, esse cliente já não vai mais querer ficar na tua loja. Você tem que sorrir. E se você não tem esse hábito, crie esse hábito. Se você quer se manter com dinheirinho, né, que você comece a realmente gostar e amar o seu trabalho. É uma devoção. Você ser um vendedor, consultor, requer devoção ao seu trabalho. Você tem que conhecer o teu mercado, você tem que estudar, você tem que gostar e você tem que estar lá para entregar o melhor para o seu cliente. Mesmo que esse cliente saia da tua loja e não leve nada, você tentou resolver o problema dele da melhor forma possível e é isso que vai ficar para o teu cliente. Uma marca positiva para você. Perceba que tudo isso exige iniciativa, planejamento, estratégia, proatividade, requer muito amor por esse trabalho, muita entrega, são fatores humanos que nenhum salário paga. Então, essa visão de mundo, de cultura organizacional, isso tem que ser trazido muito pelos líderes, para você que é dono de empresa, que está assistindo, requer muito mais de você. Então, é saber fazer uma visão de mundo bacana, uma visão de futuro para esses seus funcionários também. Isso tem a ver com motivação, onde eu vou fazer uma live sobre isso, para poder explicar melhor como é que a liderança usa a comunicação para poder inspirar os seus trabalhadores para terem um propósito na vida, tá? Porque sem propósito na vida não tem motivação. Palavra motivação significa motivo para a ação, é o motivo pelo qual você levanta da sua cama todos os dias, enfrenta chuva e sol e vai trabalhar. A gente já percebe com todas as pesquisas de psicologia que salário é o mais baixo, é um dos mais baixos fatores de motivação. Não é dinheiro que motiva ninguém. A pessoa pode receber um excelente salário, mas se ela não enxergar o propósito naquilo que ela faz, ela não vai ficar feliz no seu trabalho. Quando eu estou falando em motivação, eu estou falando em felicidade, porque motivação é um estado de espírito muito parecido com felicidade, tá? Então, a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem isso. Esse é o propósito dos líderes das empresas. Esse é o grande ensinamento, é a grande sabedoria, e é por isso que você está nesse cargo. Não é para reclamar de funcionário que você tem que falar 3.000 vezes a mesma coisa porque ele não entende. Claro, você está educando, é igual criança. Quantas vezes você teve que falar para o teu filho escovar dente todos os dias, até que aquele comportamento internalizasse, você não precisasse mais, nunca mais falar para ele escovar os dentes, porque aquilo já estava no hábito. Então, funcionário é igual. A gente vai educar esse novo funcionário, mostrando esse novo cenário, mostrando qual é o impacto na vida dele. Tá? Se ele crescer para a empresa, ele cresce para ele. Tá? Então, assim, a gente vai mostrando o caminho, porque a gente vai perceber, olha só, que esse processo de evolução e desenvolvimento organizacional, profissional e de carreira, ele vai trazer junto uma evolução de caráter. Não tem como você crescer como um profissional sem crescer como ser humano. Então, quando o funcionário começar a entender isso,
E não é difícil começar a entender isso, é justamente uma questão de comunicação, como é que você comunica isso. Nossa, a pessoa deslancha sozinha, porque ela está vendo que aquilo que você está trazendo através do seu trabalho, daquela oportunidade de trabalho, faz com que ela cresça como ser humano. E é isso a maior retenção de talento dentro da empresa, sabia? É o que as empresas, é o que as pesquisas sobre motivação mostram. O que fideliza um funcionário dentro da tua empresa e faça com que ele não queira sair é a percepção que ele tem do quanto que ele cresceu como ser humano e como profissional, quanto que ele aprendeu dentro da sua empresa. Tá? Então, esse é o caminho também do líder. Então, olha só. Esse novo cenário está trazendo para a gente uma grande oportunidade de crescimento pessoal, profissional e espiritual. Eu aconselho vocês que estão assistindo aí, ir lá no meu canal do YouTube, assistir o vídeo chamado Pilares do Sucesso, que são 4 pilares: mental, espiritual, emocional, físico e espiritual. Sem esses 4 pilares, a gente não consegue sucesso. E, gente, hoje nós falamos um pouco sobre um dos capítulos aqui do meu curso, o Encantamento do Cliente. É um curso online, todo apostilado. Por que ele é apostilado? Porque nós não conseguimos aprender só com vídeo, gente. Impossível, tá? Por isso, esse curso, ele tem vários exercícios práticos, tá? Que não é só escrita, mas também são práticos para o seu dia a dia. Sem isso, cara, a gente não consegue mudar atendimento. A gente faz uma avaliação aqui da sua prática do dia a dia, da sua conduta, seleciona quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver, a gente coloca meta para poder desenvolver todas essas habilidades, e é por isso que a apostila, ela acompanha o curso. Não dá para fazer mudança de comportamento só com vídeo, porque se fosse assim, minha filha, só de assistir os vídeos do YouTube a gente tava bom, não é? Mas não funciona desse jeito. O nosso jeito de aprender, ele ainda é um pouquinho mais antigo, ele precisa de um passo a passo, a gente tem resistências a mudanças, então é por isso que o método para mudar comportamento, ele é muito importante para o resultado final. Então, tá aí, eu estou lançando o meu curso agora, o Encantamento do Cliente, logo já no meu site, pode ir lá, tenho informações, e eu espero vocês no próximo vídeo. A gente vai trabalhar um pouco mais essas habilidades do atendimento para você que está empreendendo agora, para você que trabalha com marketing de rede, para você mulher que tem a sua empresa e que precisa se empoderar dessa imagem de mulher trabalhadora e vencedora, para você que tem problemas com crenças limitantes com relação a ganhar dinheiro, né? Então, assim, é uma questão de merecimento, tá? E tem muito a ver com as crenças que a gente carrega lá, muitas vezes, os nossos ancestrais, ou de traumas que a gente viveu, e tem também muito a ver com a nossa autoestima, tá legal? Gente, então eu vou me despedindo aqui de vocês. Muito, mega, hiper, super obrigada pela companhia de vocês. Hoje nós falamos um pouquinho desse cenário novo e por que a gente tem que mudar o comportamento. E aí eu vou colocar depois esse vídeo aqui lá no YouTube para vocês irem acompanhando, beleza, gente? Mega, super obrigado, um grande beijo e até mais.